Eu nunca acreditei em Bigfoot até que dei de cara com um. O que vou contar aconteceu há 3 anos, e até hoje acordo suando frio só de pensar nisso. Meu nome não importa, mas o que importa é que sou guarda florestal com 15 anos de experiência lidando com animais selvagens. Já lidei com ursos, pumas, lobos e qualquer animal perigoso que você possa imaginar. Nada poderia ter me preparado para o que encontrei nasquelas matas. Tudo começou com uma ligação numa terça-feira de manhã, no final de setembro. As folhas mal tinham começado a mudar de cor, e eu estava esperando o que deveria ser uma temporada tranquila antes da chegada do inverno. Meu supervisor ligou por volta das 7 da manhã, o que era incomum, já que ele normalmente só chegava ao escritório às 9 horas. A voz dele estava diferente, tensa de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Ele disse que precisavam de mim para uma missão especial, algo confidencial que pagaria o triplo da minha diária normal. Triplo. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta, mas eu precisava desesperadamente do dinheiro. Minha caminhonete tinha quebrado na semana anterior e as contas do conserto estavam consumindo minhas economias. Minha filha começaria a faculdade no ano seguinte e cada centavo extra importava. O supervisor não deu nenhum detalhe por telefone, apenas disse para me encontrar na estação de guarda florestal às 6 da manhã seguinte. Quando insisti para saber mais, ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer que envolvia uma situação com um animal perigoso que exigia pessoal experiente. Ele enfatizou que discrição era absolutamente crucial e que eu não podia discutir a missão com ninguém, nem mesmo com minha esposa. Naquela noite, eu mal dormi. Algo naquela conversa toda parecia errado, mas eu não conseguia identificar exatamente o que estava me incomodando. Eu continuava me dizendo que provavelmente era só um urso problemático ou um puma que andava atacando gado ou ameaçando caminhantes. Talvez o dono da terra fosse alguém importante que queria que a situação fosse resolvida discretamente. Cheguei à estação de guarda florestal pouco antes das 6 e encontrei uma picape preta esperando no estacionamento. Outros 3 caras já estavam sentados na caçamba da picape e eu podia ver a respiração deles no ar frio da manhã. Reconheci 2 deles como guardas florestais de distritos vizinhos. Ambos eram caras de confiança, experientes, com quem eu já tinha trabalhado antes. O terceiro homem eu nunca tinha visto, mas ele tinha aquele ar curtido de quem passa tempo ao ar livre. Todos nós subimos na caçamba da picape sem muita conversa. Todos pareciam tensos, o que reforçou minha suposição de que estávamos lidando com algum tipo de situação séria com animais selvagens. Os 2 guardas que eu conhecia acenaram com a cabeça, mas ninguém estava com humor para conversar. Arrumamos nosso equipamento e nos acomodamos para o que parecia que seria uma longa viagem. A picape saiu do estacionamento e seguiu em direção às montanhas por estradas que eu já tinha percorrido inúmeras vezes. Mas, depois de uns 20 minutos, viramos para uma estrada florestal onde eu nunca tinha estado antes. A estrada era áspera, mal mais do que 2 trilhas de pneu por entre as árvores, e a gente ia pulando na caçamba da picape enquanto o motorista desviava de pedras e galhos caídos. Uns 40 minutos depois do início da viagem, um dos caras no banco da frente do passageiro virou para nos olhar. Ele usava um terno, o que me pareceu completamente errado para onde estávamos indo. A gravata estava perfeitamente amarrada, os sapatos lustrados e o cabelo penteado como se ele estivesse indo para uma reunião de conselho em vez de se embrenhar na natureza para lidar com um animal perigoso. Mas o que mais chamou minha atenção foi a expressão dele. O cara parecia aterrorizado. Suor escorria pela testa dele, apesar do ar fresco da manhã, e as mãos tremiam levemente enquanto ele se segurava no encosto do banco. Os olhos dele tinham aquele olhar arregalado e atormentado de alguém que não dormia há dias. Ele nos encarou por um longo momento antes de pigarrear.
A voz dele estava trêmula quando finalmente falou. Nada como o tom confiante que você esperaria de alguém usando um terno caro. Ele nos disse que todos receberíamos mais dinheiro do que qualquer um de nós já tinha ganhado em um único trabalho. Em troca, precisávamos manter a boca fechada sobre tudo o que víssemos lá fora. Tudo. A situação era confidencial, e se a notícia vazasse, haveria consequências graves. Ele não elaborou sobre quais poderiam ser essas consequências, mas o medo na voz dele deixou claro que não eram ameaças vazias. A forma como ele entregou essa mensagem não era exatamente ameaçadora, mas havia algo nos olhos dele que parecia puro medo desesperado, como se ele estivesse tão assustado com essa situação quanto esperava que nós estivéssemos. Todos trocamos olhares, mas ninguém disse nada. O silêncio naquela caçamba de picape ficou pesado e desconfortável. Eu me peguei estudando o cara do terno mais de perto enquanto continuávamos dirigindo. Ele não parava de checar o relógio e olhar para trás, para a mata atrás de nós, como se esperasse que algo viesse perseguindo a picape. As mãos dele não paravam de tremer e ele continuava limpando o suor da testa, apesar de o ar da manhã estar frio o suficiente para que o resto de nós estivesse de jaqueta. Depois de mais uma hora, dirigindo por estradas cada vez mais acidentadas, finalmente paramos no que mal podia ser chamado de clareira. Era mais como um lugar onde alguém tinha derrubado árvores suficientes para estacionar um veículo. A floresta apertava por todos os lados, escura e densa e de alguma forma ameaçadora, mesmo sob a luz do sol da manhã. O cara do terno desceu da picape e caminhou até a porta traseira, carregando uma pasta de couro que parecia cara e completamente fora de lugar. Ele colocou a pasta na porta traseira e tirou um mapa topográfico detalhado, do tipo que o exército usa. O mapa mostrava características do terreno que eu não reconheci, embora eu achasse que conhecia bem aquela área da floresta. Ele apontou para um ponto no meio do nada, onde deveríamos montar acampamento, talvez a uns 14 a 16 quilômetros de onde estávamos parados. Em seguida, indicou outra área a cerca de 3 quilômetros do acampamento, onde precisávamos armar armadilhas. O dedo dele tremia enquanto ele traçava a rota que deveríamos seguir. O animal que estávamos caçando era grande e agressivo. Ele nos disse que tinha atacado vários caminhantes no último mês, embora tenha sido vago sobre os detalhes desses ataques. Precisávamos contê-lo, preferencialmente vivo, se possível, mas o uso de força letal era autorizado se necessário. Ele enfatizou que a criatura era extremamente perigosa e que não deveríamos subestimá-la, independentemente da nossa experiência com animais selvagens. Quando começamos a descarregar o equipamento da picape, meu sangue gelou. Aquelas não eram armadilhas comuns para animais. Eram armadilhas para ursos, mas massivas, maiores do que qualquer coisa que eu já tinha visto em 15 anos de manejo de animais selvagens. Cada armadilha media facilmente 1 metro de largura, com mandíbulas de aço que pareciam capazes de partir um poste telefônico ao meio. Os dentes eram perversamente afiados e mediam quase 15 centímetros de comprimento. Um dos outros guardas florestais soltou um assobio baixo enquanto levantava uma das armadilhas. Aquilo devia pesar pelo menos 45 quilos, talvez mais. As correntes presas a cada armadilha eram igualmente impressionantes. Elos de aço pesados que pareciam pertencer à âncora de um navio em vez de uma armadilha para animais. O que exatamente estávamos caçando? Um dos outros guardas florestais quis saber. Ele estava olhando para as armadilhas massivas com a mesma sensação de mal-estar que eu tinha no estômago. Aquelas coisas eram projetadas para pegar algo enorme, algo muito maior do que qualquer urso que eu já tinha encontrado. O cara do terno hesitou por um longo momento e eu pude vê-lo escolhendo as palavras com cuidado. O animal não era identificado. Ele disse finalmente:
extremamente grande, definitivamente perigoso e vinha aterrorizando caminhantes há semanas. Era tudo o que precisávamos saber. Ele evitou nossos olhos ao dizer isso e pude ver o suor se formando novamente em sua testa, apesar do ar frio da manhã. Nenhum de nós era idiota. Sabíamos que algo estava errado com toda aquela situação, mas o dinheiro era bom demais para recusar e todos nós tínhamos nossas próprias razões para precisar do dinheiro. Então carregamos aquelas armadilhas massivas em nossas mochilas, junto com o equipamento de acampamento, e começamos a caminhar para dentro da floresta. O cara do terno ficou perto da picape, vendo-nos desaparecer entre as árvores. A última coisa que vi dele foi seu rosto pálido e suado, olhando nervosamente para a floresta, como se esperasse que algo saísse e o agarrasse. A caminhada até o nosso local designado foi brutal. Aquelas armadilhas eram incrivelmente pesadas e o terreno era acidentado. Passamos as primeiras horas sem falar muito, todos concentrados em navegar pela vegetação densa e evitar torcer o tornozelo no chão irregular. Mas, à medida que nos embrenhávamos na floresta, comecei a notar coisas que não pareciam certas. Os sons normais da floresta, pássaros cantando, esquilos correndo, galhos estalando, tudo se tornou estranhamente silencioso. Era como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Um dos guardas florestais que eu conhecia, um cara chamado Derek, que trabalhava naquelas montanhas há quase 2 décadas, parou de repente e levantou a mão para nos sinalizar para pararmos. Ele estava olhando para algo no chão. Seu rosto estava pálido. Nos aproximamos para ver o que ele tinha encontrado. Era uma pegada. Mas não como qualquer pegada que eu já tinha visto antes. Aquela coisa media pelo menos 45 centímetros de comprimento e 20 de largura. Tinha 5 dedos claramente definidos, quase como uma pegada humana, mas enormemente ampliada. A profundidade da impressão no chão da floresta sugeria que o que quer que a tivesse feito pesava muito mais do que qualquer humano. Derek se ajoelhou ao lado da pegada, a mão tremendo enquanto traçava o contorno. Trabalho nessas montanhas há 19 anos, disse ele em voz baixa. Nunca vi nada assim. Nunca. Os outros 2 caras do nosso grupo se aproximaram e pude ver suas expressões mudando de curiosidade para algo parecido com medo. O terceiro cara, que eu não conhecia, pegou o celular e tentou tirar uma foto, mas Derek arrancou o celular das mãos dele. Sem fotos, disse ele bruscamente. Você não ouviu o que o cara do terno disse? Isso é confidencial. Olhei ao redor da área circundante e encontrei mais pegadas, todas indo mais fundo na área onde deveríamos montar nosso acampamento. O que quer que tivesse feito essas pegadas era bípede e andava ereto como um humano. Mas o tamanho sugeria algo significativamente maior e mais pesado do que qualquer pessoa. Trocamos olhares nervosos, mas ninguém sugeriu voltar. Todos precisávamos do dinheiro desesperadamente demais. Então continuamos andando, agora muito mais alertas e nervosos do que antes. A floresta ao nosso redor parecia ficar mais escura e densa à medida que avançávamos. As árvores aqui eram velhas, abetos e cedros enormes que bloqueavam a maior parte da luz solar. A vegetação sob nossos pés era espessa e difícil de atravessar. E aquele silêncio antinatural continuava. Nem um único pássaro cantando, nem esquilos, nem mesmo o som do vento movendo os galhos. Era como se cada coisa viva naquela floresta tivesse fugido da área. Levamos quase 4 horas para chegar ao local de acampamento designado. Uma clareira pequena perto de um riacho que corria rápido. O lugar era grande o suficiente para nossas barracas, mas estava cercado por todos os lados por florestas densas. Enquanto montávamos o acampamento, não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados.
Meus olhos continuavam sendo atraídos para as árvores circundantes, esperando ver algo se movendo entre as sombras. Mas toda vez que eu olhava diretamente para um lugar, não havia nada lá. Quando terminamos de montar o acampamento, o sol estava começando a se pôr. Decidimos esperar até de manhã para armar as armadilhas. Ninguém queria se embrenhar mais na floresta quando a escuridão se aproximava. Fizemos uma fogueira e tentamos preparar algo para comer, mas ninguém tinha muito apetite. A conversa era forçada e continuava desaparecendo em silêncios desconfortáveis. Derek finalmente quebrou o silêncio dizendo o que todos estávamos pensando. Estamos caçando Bigfoot, né? É isso que é tudo isso. Por isso as armadilhas massivas, por isso o segredo, por isso nos pagam tanto. Ninguém respondeu imediatamente, mas pude ver nos rostos deles que todos tinham chegado à mesma conclusão. O terceiro cara, que eu não conhecia, disse que isso era ridículo. Bigfoot não era real. Apenas lendas e histórias inventadas por caminhantes bêbados que não sabiam distinguir entre um urso e um homem. Mas a voz dele carecia de convicção. Todos nós tínhamos visto aquelas pegadas. Todos nós tínhamos sentido aquela sensação antinatural de sermos observados. E todos nós tínhamos visto o medo genuíno nos olhos do cara do terno. O outro guarda florestal que eu conhecia, um cara chamado James, que tinha fama de ser pragmático e sem rodeios, pegou seu rifle e começou a verificá-lo. Metodicamente verificou o mecanismo, certificou-se de que o carregador estava cheio, verificou a mira. Ele não disse nada, mas suas ações deixaram claro o que ele pensava. O que quer que estivéssemos perseguindo, ele estaria preparado. Os outros seguiram o exemplo, verificando nossas armas e equipamentos. Todos tínhamos trazido rifles, armas de grosso calibre que podiam derrubar um alce ou um urso pardo. Mas enquanto olhava aquelas armadilhas massivas empilhadas na beira do nosso acampamento, me perguntei se mesmo isso seria suficiente. A noite caiu rápido naquela floresta profunda. O fogo ofereceu algum consolo, mas sua luz só chegava até certo ponto antes de ser engolida pela escuridão circundante. Decidimos nos revezar para vigiar durante a noite, 2 pessoas acordadas de cada vez, enquanto os outros tentavam dormir. Peguei a primeira vigia com Derek. Sentamos perto do fogo, rifles cruzados no colo, olhando para a escuridão, além do nosso círculo de luz. Durante a primeira hora, nada aconteceu. Apenas o crepitar do fogo e o som ocasional do riacho correndo por perto. Mas então, por volta das 10 da noite, ouvimos algo que fez meu sangue gelar. Era um uivo, mas diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes. Profundo, ressonante, quase humano, mas não totalmente. Parecia vir de muito longe, ecoando pelas montanhas. O som me deu arrepios por toda a espinha. Derek se levantou, o rifle em punho, olhando na direção de onde veio o som. "Que diabos foi isso?" sussurrou ele. Neguei com a cabeça. Eu não tinha ideia. Não era um lobo, não era um urso, não era um puma. Não era como nada no meu treinamento de animais selvagens. Os outros 2 caras saíram de suas barracas, acordados pelo som. Todos ficamos ali, armas em punho, ouvindo. O uivo voltou, desta vez parecendo mais perto. E então de novo, de uma direção diferente. E então outro, de outro lugar. Estávamos sendo cercados. Podíamos ouvir movimentos na floresta agora, galhos quebrando, passos pesados. Mas não podíamos ver nada além do círculo de luz da nossa fogueira. Os sons se moviam ao nosso redor na escuridão, nunca se aproximando demais da luz, mas deixando claro que o que quer que estivesse lá fora sabia exatamente onde estávamos. James sussurrou que deveríamos atirar para o ar, assustá-los. Mas Derek balançou a cabeça. Se eles quisessem nos atacar, já o teriam feito. Estão investigando, tentando descobrir o que somos. Se começarmos a atirar, podemos provocar exatamente o que nos disseram para evitar. Então esperamos, com cada nervo em tensão, ouvindo aqueles movimentos na escuridão. Os sons continuaram por horas,
às vezes mais perto, às vezes mais longe, mas nunca pararam completamente. Ficou claro que estávamos sendo observados, estudados. O que quer que estivesse lá fora era inteligente. Eles estavam nos avaliando, aprendendo sobre nós antes de decidir o que fazer. Quando finalmente chegou o amanhecer, os sons pararam. À medida que a luz se filtrava pelas árvores, a floresta ficou em silêncio novamente. Todos nós estávamos exaustos pelo medo e pela falta de sono, mas ninguém sugeriu abandonar a missão. O dinheiro era bom demais, e de certa forma, agora que sabíamos que essas coisas eram reais, tínhamos que ver até o fim. Depois de um café da manhã rápido, começamos a armar as armadilhas. Trabalhamos em duplas, nunca deixando ninguém se afastar sozinho do acampamento. Os locais que o cara do terno tinha marcado no mapa eram todos perto de trilhas de animais ou fontes de água, lugares onde essas criaturas provavelmente viajariam. Colocar cada armadilha levou quase 1 hora. Tivemos que cavá-las no chão, cobri-las com vegetação, prender as correntes em árvores grossas. O trabalho era exaustivo e estávamos constantemente olhando por cima dos ombros, esperando ver algo emergindo da floresta. Estávamos armando a 4ª armadilha quando James notou algo estranho. Havia árvores próximas que haviam sido despidas de casca a uma altura de cerca de 2,5 a 3 metros do chão. As marcas pareciam ter sido feitas por mãos, garras ou dedos arranhando a casca. E estavam frescas, provavelmente não mais de 1 ou 2 dias. Derek examinou as marcas de perto. "O que quer que tenha feito isso", disse ele em voz baixa, "é alto, muito alto. E fez isso recentemente. Podem estar nos observando agora mesmo." Todos olhamos nervosamente ao redor, mas a floresta estava silenciosa e imóvel. Não havia sinais de movimento, nenhum som, mas a sensação de sermos observados era mais forte do que nunca. Terminamos de armar as 6 armadilhas ao meio-dia e voltamos para o acampamento. O plano era esperar, deixar as armadilhas fazerem seu trabalho. Se pegássemos algo, o cara do terno nos deu um número de telefone via satélite para ligar. Uma equipe viria para lidar com o que quer que capturássemos. Nossa única tarefa era proteger a área até que eles chegassem. Aquela noite foi ainda pior que a primeira. Os uivos começaram assim que escureceu, mais altos e mais frequentes do que antes. Podíamos ouvir múltiplas vozes agora, pelo menos 3 ou 4 criaturas diferentes fazendo barulhos umas com as outras. Era como se estivessem se comunicando, coordenando. Os sons de movimento na floresta se tornaram mais ousados. O que quer que estivesse lá fora estava se aproximando do nosso acampamento, testando nossos limites. Vimos sombras se movendo logo além do alcance da nossa fogueira, formas grandes se movendo com propósito. Em um momento, algo jogou uma pedra do tamanho de uma bola de beisebol direto em nosso acampamento. Passou assobiando perto da cabeça de Derek e atingiu uma de nossas mochilas com um baque forte. A mensagem era clara. Eles sabiam exatamente onde estávamos e poderiam nos atacar se quisessem. James queria atirar, mas Derek o deteve novamente. Eles ainda não estavam atacando, só estavam nos enviando uma mensagem. Se começarmos a atirar, isso pode escalar rapidamente fora de controle. Mas mantenham suas armas prontas. Se cruzarem para o círculo de luz, atirem primeiro e façam perguntas depois. Passamos mais uma noite sem dormir, ouvindo aqueles sons na escuridão, vendo aquelas sombras se movendo no limite da nossa visão. Quando chegou a manhã, todos estávamos exaustos e nervosos. Quase tínhamos decidido arrumar tudo e ir embora quando ouvimos sons das armadilhas. Um grito alto, quase humano em sua agonia, ecoou pela floresta. Depois, o som de correntes batendo e algo grande lutando. Agarramos nossas armas e corremos em direção ao som. Levou uns 15 minutos para chegar à armadilha, seguindo os sons de luta e os gritos. O que encontramos quando chegamos lá ainda me assombra.
A criatura na armadilha era enorme, pelo menos 2,5 metros de altura, mesmo estando parcialmente encurvada de dor. Estava coberta de pelo marrom avermelhado escuro, densamente emaranhado ao redor do corpo. Mas as mãos eram quase humanas. Grandes e poderosas, sim, mas com dedos claramente definidos e um polegar opositor. A armadilha tinha prendido sua perna esquerda, e eu pude ver sangue encharcando o pelo ao redor do aço mordedor. Mas o que mais me impressionou foi seu rosto. Não era como o de um primata. Era mais humano do que isso, com uma testa larga, olhos profundos que mostravam inteligência e dor, um nariz que não era exatamente humano, mas também não exatamente simiesco. A boca estava aberta em agonia, mostrando dentes grandes, alguns planos como os humanos, outros mais afiados. Quando ele nos viu, aqueles olhos focaram em nós com uma intensidade que me fez recuar. Não era o olhar de um animal preso, era o olhar de alguém, uma pessoa que entendia que tínhamos feito isso deliberadamente. E naquele olhar eu vi fúria, dor, medo e algo mais, cálculo. Aquela coisa estava nos avaliando como ameaças, considerando suas opções. Derek levantou o telefone via satélite para chamar a equipe de extração, mas antes que ele pudesse discar, ouvimos mais sons da floresta. Os uivos tinham voltado, mas agora eram diferentes, urgentes, furiosos, e vinham de múltiplas direções, se aproximando rápido. A criatura na armadilha respondeu com seu próprio uivo, um som que atravessou meu peito com seu poder. Era um chamado de socorro. Estava chamando sua família. Eles vêm, disse James, a voz tensa de medo. Precisamos nos mover agora, mas antes que pudéssemos recuar para o acampamento, eles irromperam da floresta. Pelo menos 4 deles, possivelmente 5, massivos, peludos, movendo-se com uma velocidade que parecia impossível para criaturas do seu tamanho. Eles não corriam em 4 patas como primatas. Corriam eretos, como humanos, mas mais rápido do que qualquer humano poderia se mover. Abrimos fogo. O som dos rifles era ensurdecedor no silêncio da floresta. Vi que pelo menos 2 dos nossos tiros acertaram o alvo. Uma das criaturas que avançava cambaleou quando uma bala atingiu seu ombro. Mas ela não parou. Mal desacelerou. Aquelas coisas eram incrivelmente resistentes. Nos dispersamos, tentando obter melhores ângulos de tiro, mas eles estavam sobre nós rápido demais. Uma das criaturas agarrou James, suas mãos enormes envolvendo o torso dele como uma criança segurando um pulso. James gritou, disparando seu rifle para o ar enquanto seus pés deixavam o chão. A criatura o segurou no alto, olhando para ele como se decidisse o que fazer com ele. Por um momento terrível, pensei que estávamos prestes a ver ele ser despedaçado na nossa frente. Mas então ela jogou James para o lado, não com toda a força, apenas o suficiente para enviá-lo voando uns 3 metros pelo ar para cair pesadamente contra uma árvore. James não se moveu depois disso. Não podia saber se ele estava morto ou inconsciente. As outras criaturas se moveram em direção àquela que estava presa. Não nos atacaram diretamente. Em vez disso, focaram em libertar seu membro da família. Vi uma delas agarrar as mandíbulas de aço da armadilha, os músculos se retesando sob a pele enquanto ela puxava. O metal gritou em protesto, mas a criatura não afrouxou. Com um rugido que sacudiu minhas costelas, ela arrancou a armadilha, quebrando as mandíbulas de aço como se fossem galhos finos. A criatura ferida se libertou, mancando, mas se movendo. Outra das criaturas a apoiou, ajudando-a a se levantar. E então, antes de recuarem para a floresta, as criaturas nos olharam. Realmente nos olharam. E naqueles olhos eu vi algo que nunca esquecerei. Não era apenas fúria animal, era julgamento. Eles nos tinham avaliado e decidido que não valíamos a pena matar, pelo menos não hoje. Mas a mensagem era clara. Se voltássemos, se tentássemos isso de novo, eles não seriam tão misericordiosos. Eles desapareceram na floresta, movendo-se silenciosamente apesar do seu tamanho. Em questão de segundos,
Era como se nunca tivessem estado ali. Corremos até James. Ele estava vivo, respirando, mas inconsciente. Tinha um galo enorme na parte de trás da cabeça e provavelmente costelas quebradas pelo aperto daquela coisa, mas estava vivo. Derek ligou para a equipe de extração no telefone via satélite. Disse que tínhamos uma emergência médica e precisávamos de evacuação imediata. Ele não mencionou que tínhamos perdido a criatura. Não mencionou o ataque. Apenas disse que James estava gravemente ferido e que precisávamos sair. Levou 3 horas para transportar James de volta ao ponto de extração, nos revezando em quem o carregava em uma maca improvisada que fizemos com equipamento de acampamento. Cada passo do caminho, eu podia sentir olhos nos vigiando da floresta. Mas as criaturas não se mostraram novamente. Elas nos deixaram ir. Quando finalmente chegamos à clareira onde tinham nos deixado originalmente, o cara do terno estava esperando com um helicóptero médico. Ele parecia ainda pior do que da última vez que o vimos, o terno amarrotado, o rosto pálido e magro. Quando contamos o que tinha acontecido, que tínhamos capturado um, mas que outros o tinham libertado, pensei que ele fosse desmaiar. Em vez disso, ele apenas assentiu como se esperasse algo assim. James foi carregado no helicóptero e levado para fora da área. O resto de nós foi levado de volta em veículos. Nenhum som foi feito durante toda a viagem. Quando chegamos à civilização, nos fizeram assinar papéis. Acordos de não divulgação, renuncias, todo tipo de papelada legal. Nos pagaram o dinheiro prometido, mais dinheiro extra pelo perigo em que fomos colocados. A mensagem era clara. Peguem o dinheiro, fiquem de boca fechada e esqueçam que isso alguma vez aconteceu. Nunca recebemos uma explicação oficial sobre o que tínhamos encontrado naquela floresta. Pelo que dizia nos papéis, nada de incomum tinha acontecido. Mas eu sabia melhor. E podia ver pela forma como outros guardas florestais me olhavam que o boato estava se espalhando por canais não oficiais sobre o que realmente tinha acontecido lá fora. Havia rumores sobre encontros semelhantes em outras partes do país, histórias sobre equipes governamentais de elite que se especializavam em lidar com situações de criptídeos, sussurros sobre instalações onde espécimes capturados eram estudados. Em um mês, soube que toda a área florestal onde fomos destacados tinha sido silenciosamente fechada ao público. A razão oficial era condições de solo instáveis, que tornavam o trekking perigoso, mas qualquer um familiarizado com a área sabia que isso era bobagem. Barreiras foram erguidas, placas de proibido à entrada foram colocadas e toda a região foi declarada fora dos limites para civis. Mas ouvi por canais não oficiais que eles trouxeram especialistas, antropólogos, pessoal militar, pessoas com equipamentos que nunca tínhamos visto antes. O que quer que essas criaturas fossem, o governo estava muito interessado em estudá-las e manter sua existência em segredo do público. Nunca soube o que aconteceu com a criatura que capturamos, embora tenha minhas suspeitas. Parte de mim espera que a tenham deixado voltar com sua família assim que terminaram a pesquisa que queriam fazer. Mas, dado o quão interessados aqueles cientistas do governo pareciam, duvido que tenha sido tão simples. 6 meses depois, pedi transferência para uma região diferente, em algum lugar o mais longe possível daquelas florestas. Disse ao meu supervisor que era por motivos pessoais e ele não pediu detalhes. Mas acho que ele entendeu que alguns de nós que estivemos naquela missão precisávamos de distância do que tínhamos encontrado. Mesmo agora, 3 anos depois, ainda não consigo processar completamente o que experimentei naquela floresta. Às vezes acordo no meio da noite, pensando que ouço aqueles uivos retumbantes ecoando pela escuridão, ou me pego escaneando linhas de árvores em busca de formas massivas que não deveriam existir.
Ouvi rumores de outros guardas florestais sobre encontros semelhantes em diferentes partes do país. Avistamentos que são encobertos, evidências que desaparecem, testemunhas que são transferidas ou de repente decidem se aposentar mais cedo. Há uma rede informal de pessoas que tiveram experiências como a minha, e às vezes compartilhamos informações discretamente fora do registro. A posição oficial, é claro, é que essas criaturas não existem. Qualquer relato de avistamentos incomuns é atribuído a ursos mal identificados, farsas ou estresse psicológico por trabalhar sozinho em áreas selvagens. Mas aqueles de nós que os vimos sabem melhor. O que mais me perturba é a compreensão de quanto tempo isso provavelmente está acontecendo. Essas criaturas não são um fenômeno recente. Elas têm vivido em nossas florestas há quem sabe quanto tempo, se mantendo escondidas, evitando o contato humano. Mas à medida que nos expandimos para áreas mais remotas e melhoramos nossa tecnologia de vigilância, os encontros se tornaram mais frequentes. A resposta do governo sugere que eles estão lidando com a situação há anos, talvez décadas. O equipamento especializado, os protocolos estabelecidos, a rede de pessoas que sabem como lidar com essas situações. Nada disso se desenvolve da noite para o dia. Esta é uma operação de longo prazo sobre a qual a maioria das pessoas, incluindo a maioria dos funcionários do governo, não sabe nada. Mas então, penso na inteligência daquelas criaturas e sua óbvia capacidade de permanecerem escondidas quando querem. Talvez o arranjo atual seja o melhor. Elas ficam na natureza profunda onde a maioria das pessoas nunca vai. Nós ficamos em nossas cidades e áreas desenvolvidas e todos estão mais seguros dessa maneira. Pensei em renunciar ao serviço de guarda florestal completamente e encontrar trabalho em uma cidade, em algum lugar o mais longe possível das áreas selvagens. Mas esta é a única carreira que conheci. E além disso, alguém precisa saber o que realmente há lá fora. Alguém precisa ficar atento a sinais de que essas criaturas estão expandindo seu território ou se tornando mais agressivas com os humanos, porque é isso que mais me preocupa em toda a experiência. As criaturas que encontramos não estavam apenas defendendo seu território. Elas estavam nos estudando, aprendendo nossas capacidades, nossas fraquezas, como operamos. O ataque coordenado ao nosso acampamento demonstrou um nível de pensamento tático que sugere que elas são capazes de muito mais do que apenas se esconder na floresta. O que acontece quando elas decidirem que a coexistência não funciona mais? O que acontece quando a expansão humana em áreas remotas atingir um ponto crítico onde os conflitos se tornarem inevitáveis? Essas criaturas são fortes o suficiente para despedaçar armadilhas de aço com as próprias mãos, inteligentes o suficiente para planejar ataques coordenados e aparentemente numerosas o suficiente para ter grupos familiares espalhados por diferentes áreas florestais. O governo claramente tem planos de contingência para lidar com elas, mas me pergunto se esses planos são adequados para uma espécie que tem evitado a detecção com sucesso por centenas ou milhares de anos. Capturamos uma delas por sorte e força de fogo esmagadora, mas ela foi libertada em poucas horas e nós fomos completamente expulsos de seu território. Os relatórios oficiais de nossa missão foram fortemente editados e classificados, mas sei que estão sendo usados para desenvolver novos protocolos para futuros encontros. Há pessoas em instalações governamentais em algum lugar estudando cada detalhe de nossa experiência, tentando entender as capacidades dessas criaturas e desenvolver melhores métodos para lidar com elas. Mas espero que também estejam considerando a possibilidade de que a melhor abordagem seja simplesmente deixá-las em paz. Nosso breve encontro demonstrou que essas criaturas são perfeitamente capazes de se defender e defender seu território.
Talvez a coisa mais inteligente que podemos fazer seja estabelecer limites claros e mantê-los. A floresta onde tivemos nosso encontro permanece fechada ao público, e eu sei que há estações de monitoramento espalhadas por toda a área. Sensores de movimento, câmeras, dispositivos de escuta, tudo projetado para rastrear os movimentos e padrões de comportamento das criaturas. É como se tivessem transformado toda a região em uma instalação de pesquisa gigante. Me pergunto o que aprenderam com toda essa vigilância. As criaturas ainda estão lá ou se moveram mais para o interior da natureza para evitar o monitoramento humano? Elas entendem que estão sendo observadas? E se sim, como estão se adaptando a esse conhecimento? Estas são perguntas para as quais provavelmente nunca terei respostas. Então, ficamos naquela estranha situação onde um pequeno número de funcionários do governo e pesquisadores conhece a existência de espécies humanoides desconhecidas, enquanto o resto do mundo permanece alheio. É um segredo que se torna mais pesado de carregar à medida que o tempo passa, especialmente quando vejo famílias saindo para acampamentos em áreas onde essas criaturas podem estar presentes. Se você não acredita nesta história, tudo bem. Espero que você nunca tenha que descobrir por si mesmo se estou dizendo a verdade ou não. Mas se você alguma vez se encontrar na natureza profunda e tiver aquela sensação de que algo está te observando, confie nesse instinto. Se você ouvir sons que não correspondem a nenhum animal que você conheça, se você encontrar pegadas que são grandes demais e parecidas demais com as humanas, se a floresta ficar completamente silenciosa ao seu redor, saia daí. Não tente investigar. Não tente tirar fotos ou obter provas. Apenas vá o mais rápido e silenciosamente que puder. E não olhe para trás, porque uma vez que eles sabem que você os viu, eles não esquecem e não perdoam. Tudo o que sei é que essas criaturas são reais. Elas são inteligentes e ainda estão lá fora. E todos que se aventuram em seu território merecem saber no que podem estar entrando. Por enquanto, parecem contentes em ficar na natureza profunda, longe das populações humanas. Mas as mudanças climáticas, o desmatamento e a expansão contínua do desenvolvimento humano em áreas remotas significam que os encontros provavelmente se tornarão mais frequentes. E quando isso acontecer, precisaremos de pessoas que entendam com o que realmente estamos lidando. Para mais histórias interessantes, confira isto.